Bom dia, meus irmãos. Como é que vocês estão? Saudações a todos. Espero que todos estejam bem, né? Nesse fim de semana friozinho que tá aqui no Mato Grosso do Sul, né? Pelo menos aqui em Dourados. Meus irmãos, estou passando aqui mais uma vez para brevemente, né, deixar mais uma reflexão da palavra de Deus para os irmãos. E como eu sempre tenho dito, se 1% do que a gente refletir aqui falar com os irmãos, o nome de Deus já vai ser glorificado, né? E hoje, meus irmãos, eu vou falar sobre uma parábola muito explicada, que é muito pregada, é muito cantada, é bem conhecida de todos nós, né? Hoje eu vou falar sobre a parábola do bom samaritano, a parábola do amor ao próximo, né? Então, sem demora, para a gente ser breve, vamos lá em Lucas 10, versículo 25, meus irmãos. Onde está escrito: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: Que está escrito na lei? E como lês? Né? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus disse para ele: Respondeste bem, faze isso e viverás, né? Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Olha só, nós já encontramos aqui, meus irmãos, né? Olha que interessante. Esse homem, ele era doutor da lei. Sendo doutor da lei, ele perguntou já sabendo a resposta, né? Só que aqui está dizendo, ele estava tentando Jesus. Ou seja, ele chama Jesus de mestre, né? Só que para ele, Jesus não era um mestre. Para ele, Jesus era um mentiroso, um charlatão. Para ele, Jesus não era mestre, né? Mas ele diz mestre. Aí ele faz a pergunta para Jesus: o que ele tinha de fazer para herdar a vida eterna? Jesus, que sabe de todas as coisas, olhou para ele e disse: o que está escrito? Como é que você entende isso? Ou seja, Jesus sabia que ele era doutor da lei, né? Jesus sabia que ele estava fazendo uma pergunta que ele já sabia a resposta. E aí ele foi e citou, né, a lei mosaica e deu a resposta. E olha só, aí Jesus, depois que ele dá a resposta, Jesus vai dizer: respondeste bem, você está certo, né? Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus fala para ele assim: faz isso e viverás, e terás a vida eterna, né? Só que ele, olha só como é que é esse cara. Sabe aquelas pessoas que falam assim: rapaz, eu não erro, eu não peco. Sabe aquele cristão 100%? Esse doutor da lei é desse jeito, é desse naipe aí. Ele fala assim: e quem é o meu próximo? Jesus fala para ele: faz isso e viverás. Ele fala: e quem é o meu próximo? Ou seja, ele está dizendo: eu já amo a Deus sobre todas as coisas, né? Eu já amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todas as minhas forças, de todo o meu entendimento. Aí ele já quer saber logo quem é o próximo, né? Quem é o próximo dele? Só que acontece, essa mesma lei mosaica que ele citou aqui, que diz que devemos amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos, na lei mosaica o próximo era o próprio povo israelita, era o próprio povo judeu, né? Ele sabe disso. Só que ele deu uma brecha para Jesus fazer o quê? Para Jesus pregar um novo mandamento para ele, né? Porque a lei mosaica diz que deveríamos odiar os nossos inimigos, né? Amar o nosso próximo. O nosso próximo é o quê? Era o familiar. O nosso próximo eram as pessoas realmente, as próximas, os judeus. E aí Jesus vai dar um novo mandamento para ele, né? Que ele deve amar não somente o amigo, não somente o familiar, não somente o conterrâneo, mas amar o inimigo também, né? Porque Jesus vai dar esse mandamento para ele. Você deve amar também os seus inimigos, né? E a lei mosaica dizia ao contrário, não dizia para amar o inimigo, né? E aí Jesus vai contar essa história para ele do bom samaritano. Quando ele pergunta: e quem é o meu próximo? Aí Jesus vai dar um novo mandamento para ele. Por quê? Porque ele é judeu, né? E os judeus não falam com os samaritanos. Para os judeus, os samaritanos eram pessoas
que eles não falavam, eles não conversavam com os samaritanos, eram pessoas excluídas, porque quando houve a divisão do reino, alguns dos povos judeus se misturaram com outras nações, né? E eles não podiam se misturar com outras nações. E acabou surgindo os samaritanos por causa disso. Então, para os judeus, os samaritanos eram pessoas imperfeitas, sabe? Eram judeus que se corromperam com outras nações. Então, os judeus não falavam com os samaritanos. E nessa parábola aqui, Jesus, ele vai mostrar um samaritano ajudando um judeu. Mesmo que o judeu não fala com o samaritano, nessa parábola, Jesus vai nos dar um samaritano ajudando um judeu, né? Olha aqui, versículo 29, né? E quem é o meu próximo? Aí Jesus no 30 para frente vai dizer: e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto, né? Olha aqui, meus irmãos, Jesus está dizendo que o judeu saiu de Jerusalém e ia para Jericó. A distância de Jerusalém para Jericó era de 29 a 32 quilômetros, né? Era um caminho perigoso, onde havia um terreno rochoso, havia cavernas, né? Quando esse judeu sai de Jerusalém, ele já sabia que o caminho é perigoso, que os ladrões se escondiam nesse caminho para saquear as pessoas, né? Mesmo sabendo, ele foi por esse caminho, né? Algumas pessoas, que nem Jerusalém é cidade de paz, né? Algumas pessoas dizem que Jericó, nesta época, era uma cidade de pecado, vamos dizer assim, uma cidade de prevaricações. Ou seja, ele estava saindo da cidade de paz indo para Jerusalém. O que ele queria fazer lá? Tipo, se ele está deixando Jerusalém para ir para Jericó. Ele vai andar 29 quilômetros, né, para um lugar de prevaricação. Jericó era uma cidade que ela foi até amaldiçoada depois que as muralhas caíram, né? Josué amaldiçoou aquela cidade. Quem fosse reconstruir aquela cidade, né, perderia seu filho primogênito e o mais novo. E essa maldição caiu sobre um homem, né, na reconstrução de Jericó. Então ele está saindo de Jerusalém para Jericó, sabendo que é perigoso. Quantas das vezes nós também não tomamos determinadas decisões, não tomamos, temos algumas ações que nós sabemos que são perigosas, sabemos que podem nos prejudicar, e mesmo assim a gente vai e toma essa atitude, né? Olha só, e com esse homem não foi diferente. E o que aconteceu? Os ladrões, os salteadores, apanharam ele, despiram ele, né? Tiraram a roupa dele, porque as roupas eram coisas valiosas na época, né? Despiram ele, espancaram ele, deixaram ele meio morto no caminho. Ou seja, o pensamento dele era ir para Jericó, né? Cidade pecaminosa. Sair de Jerusalém para Jericó, cidade pecaminosa. Mas no meio do caminho houve essa intervenção dos ladrões. Ou seja, ele ia para Jericó. Ele ia para a contaminação. Porém, houve uma intervenção e ele não chegou lá. Muitas das vezes é assim também. A gente matuta, a gente fala, quer saber? Eu chuto o balde, né? Vou voltar para a vida que eu levava. Esse negócio de evangelho é só frustração, né? E reclama algumas coisas e tal. E fala, quer nem saber, tô voltando para a vida que eu vivia. Só que no meio, aí Deus não deixa. Você entendeu? Acontece algo de errado na sua vida e traz você de novo para Jerusalém. Não te deixa chegar onde você tinha pensado que você ia ir, sabe? Esse homem ele ia para Jericó, mas para Jericó ele não foi. Tá entendendo? Houve uma intervenção na vida dele, né? E aí esses ladrões eles vão espancar esse homem, né? Vão furtar ele e aí vai descer pelo caminho um certo sacerdote. O sacerdote judeu. O sacerdote judeu vai ver o judeu caindo na beira do caminho. O que ele vai fazer? Eu vou passar de lado. Ou seja, havia algumas regras para os sacerdotes, né? Como o cara estava meio morto, ele falou, eu não posso me contaminar, o cara tá meio morto, né? Eu não vou. Mesmo eu sei que ele é judeu, mas deixa pro próximo aí. Aí o sacerdote não ajudou. O sacerdote era uma pessoa que era responsável pelos serviços na casa de Deus. Olha só, uma pessoa responsável pelos serviços na casa de Deus, viu seu conterrâneo caído no chão, né? Não ajudou.
Poderia dar a desculpa de que, né, tem as regras e tal, que não poderia se contaminar, mas no fim das contas não ajudou. Poderia ajudar seu conterrâneo, caído à beira da estrada, num caminho, meio morto, né, ferido, mas não ajudou, passou de largo. A Bíblia está dizendo que ele passou de largo. O judeu não ajudou o judeu. E aí, a Bíblia vai dizer que de igual modo também um levita, chegando naquele lugar e vendo-o, passou de largo. Ou seja, levita é o cara que ajudava o sacerdote, né, no trabalho da casa de Deus. Também judeu. Olhou o judeu caído na estrada, ferido, não ajudou também. Olha só, não ajudou. Também passou de lado. Pro levita não tinha tantas regras assim como pro sacerdote, né? Ele simplesmente não quis ajudar. Olha só. Só que o interessante é isso daqui, ó. E aí vem um samaritano que ia de viagem. Quando fala aqui, ó, o samaritano que ia de viagem, já dá a entender que ele era um viajante, ele era um mercador. Ele estava a trabalho. Ou seja, o mesmo caminho que esse judeu ferido pegou para Jericó, o sacerdote levita também estava indo no mesmo caminho. Olha só, né? Dizem que alguns sacerdotes habitavam em Jericó, né? Porque por isso eles iam fazer o seu trabalho no templo e retornavam para suas casas, né? Tá bom, aí chega o samaritano, né? Chegou ao pé do cara, vendo ele, se moveu de íntima compaixão. Olha só, o cara não fala com ele, o cara despreza ele, né? Mas mesmo assim, ele vendo aquilo, o cara ferido, o inimigo ferido, né? Se moveu de íntima compaixão. Aproximou-se dele, né? Atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Azeite e vinho era ingredientes terapêuticos na época, né? Era usado no tratamento ali das feridas, né? Colocou ele sobre a cavalgadura, ou seja, ele desceu do animal que ele estava usando para sua viagem e colocou o ferido em cima. Aí levou o cara numa estalagem e cuidou dele. Passou a noite toda cuidando daquele que se fazia inimigo dele. Aí no outro dia ele partiu, deu dinheiro ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo que ele gastar eu vou pagar quando eu voltar. Olha só, que interessante, meus irmãos. O judeu não falava com o samaritano, tanto é que quando Jesus chega no poço lá, ele pede água para uma samaritana, a samaritana fala assim: mas você sendo judeu vem falar comigo? Você sabe que nós não conversamos, né? Que há uma rixa entre nós. E mesmo assim ele ajudou o judeu, né? Ou seja, esse judeu estava caído na beira do caminho, meus irmãos. Ele esperava a ajuda dos seus conterrâneos. Passou o sacerdote, não ajudou. Passou o levita, não ajudou. Ou seja, quantas vezes nós sabemos que tem pessoas que podem nos ajudar em algumas coisas relacionadas à nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho. E a gente espera que essas pessoas ajudam e muitas das vezes elas fazem da mesma forma. Elas passam de lado, não ajudam. Podem ajudar, mas não ajudam. Se negam a ajudar, se negam a estender a mão. E o mais interessante aqui é que essas pessoas que faltaram amor com o próximo eram pessoas de dentro da casa de Deus, era um sacerdote e um levita, né? Que não tiveram compaixão do próximo, não tiveram amor pelo próximo. Era pessoas que, gente, deveriam ajudar, né? Deveriam ajudar o próximo, ainda mais sendo servos de Deus, sabendo que nós devemos amar o nosso próximo, né? Isso é humanidade, isso é empatia, né? Olha só, o sacerdote e o levita. Se você chegasse lá na casa de Deus, o serviço do levita e do sacerdote estava bonitinho, ele estava lá fazendo o serviço dele, né? Glória a Deus, aleluia. Mas quando precisou ajudar o próximo, não ajudou. Não ajudou. Olha só. E aí veio um samaritano, uma pessoa que eles nem... aquele judeu à beira do caminho nem esperava que fosse ajudar e ajudou. Ou seja, às vezes a ajuda vem de onde a gente menos espera. Sabe aquela pessoa que você não fala, aquela pessoa que você não conversa, aquela pessoa que você despreza, aquela pessoa que você vira a cara, aquela pessoa que você não dá um bom dia para ela, sabe? Aquela pessoa que você se nega a participar da mesma conversa que ela está. Então, às vezes a ajuda pode vir de onde você menos espera, né? Olha que lição maravilhosa. E aí, os judeus não falavam mesmo com o samaritano, olha só.
A rixa deles era tão grande que no final aqui da parábola Jesus vai falar para ele assim: qual, pois, destes três parece que foi o mais próximo daquele que caiu nas mãos dos malfeitores? Ou seja, Jesus perguntou, qual que foi o próximo, né? O que ajudou? Foi o sacerdote, o levita ou o samaritano? Na resposta ele vai dizer, o que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus falou para ele, vai e faz da mesma maneira. Só que aqui quando ele fala assim, o que usou de misericórdia para com ele, olha só, mesmo Jesus ensinando para ele que devemos amar os nossos inimigos, ele não teve a coragem nem de citar o samaritano, só para você entender como é que era entre os judeus e os samaritanos. Quando Jesus pergunta quem foi o próximo, ele fala assim, o que usou de misericórdia para com ele? Ele poderia dizer o samaritano, mas nem a palavra samaritano eles citavam, né? Olha só. Mas uma coisa interessante também há nesse texto, porque o homem estava indo por um caminho, foi saqueado, né? Os ladrões roubaram ele, feriram ele, ele ficou caído à beira do caminho, vem um samaritano, né? Cuida das feridas dele, leva ele para uma estalagem e ainda diz, quando eu voltar, né, eu vou pagar o que mais ele gastar. Isso também pode acontecer na nossa vida, meus irmãos. Assim como esse judeu saiu de Jerusalém para Jericó e no meio do caminho ele foi saqueado por ladrões, Jesus diz assim que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. O ladrão que Jesus se refere é o inimigo das nossas almas. E quantas das vezes no nosso trajeto, né, assim como foi na vida de Jó, Deus permitiu que o inimigo prejudicasse a vida de Jó. Quantas vezes no nosso trajeto também a gente não é prejudicado pelo inimigo? E às vezes a gente se encontra até na mesma situação desse judeu, caído, ferido, à beira do caminho, não é? Sem esperança. E aí, como o sacerdote e o levita, muitos da sociedade olham para você, olham para nós, caído, à beira do caminho, ferido, e passa de largo. A sociedade olha para você e fala, isso aí não tem mais jeito. Ah, isso daí é daí para pior, né? Pau que nasce torto, não tem direito. Fala aqueles ditados populares, né? Ah, né? Anda com tal pessoa, só faltava isso mesmo, né? Eu já esperava isso aí não tem mais jeito. A sociedade passa de largo. A sociedade que devia estender, as pessoas que deviam te dar a mão, as pessoas que deviam te ajudar, elas olham para você na sua dificuldade, quando você está caído, quando você está ferido e não te ajuda. Você está entendendo? E aí nós estávamos neste caminho, caídos, saqueados pelo inimigo das nossas almas, né? Porque ele vem para roubar, matar e destruir, rouba a nossa esperança, tira a nossa paz, destrói os nossos sonhos, né? E se puder, ceifa a nossa alma também. Só que o interessante disso é que este homem não morreu, né? Houve essa intervenção ali na vida dele, mas ele não morreu, né? Ele poderia ter morrido, mas não morreu. Deus não permitiu que ele morresse. É igual o filho pródigo também. Ele falou assim, eu vou sair da casa do meu pai, estou cansado de viver debaixo das regras do meu pai, vou sair e vou viver minha vida. A Bíblia vai dizer que ele vai quebrar a cara. Ele vai quebrar a cara lá no mundo e depois que ele estiver lá tratando de porcos, querendo comer a comida dos porcos, porque nem dinheiro para comida ele tinha, e ele saiu rico de casa no dia que decidiu sair de casa. Ele vai lembrar da casa do pai e vai dizer assim, rapaz, eu vou voltar para a casa do meu pai. E na parábola, ele volta para a casa do pai, mas ele poderia não voltar. Assim como esse homem decidiu sair de Jerusalém, cidade de paz, para ir para Jericó, o filho pródigo saiu de casa também, né, porque estava frustrado, não queria obedecer seu pai, pediu sua herança. Esse não morreu, Deus não permitiu morrer. O filho pródigo, Deus permitiu ele voltar, mas ele poderia não ter voltado. Ele poderia ter se distanciado do pai, da casa do pai, e não ter voltado. Mas Jesus deu uma segunda oportunidade, tanto para esse judeu à beira do caminho, tanto para o filho pródigo, tanto para mim como para você. E o que acontece? A gente estava caído no caminho, as pessoas passavam de largo, não ajudavam, não estendiam a mão, mas Jesus veio, né, levantou a gente ali daquele caminho, né, tortuoso, daquela dificuldade, curou nossas feridas, e aqui o homem leva
esse judeu para uma hospedaria para cuidar dele. E assim somos nós também. Jesus tira a gente do caminho de pecado, do caminho de sofrimento, do caminho de angústia, né? E nos leva para a sua casa, nos leva para a sua presença. Fale mal da igreja, quem quer. Mas para quem quer mudança, a igreja é o melhor lugar. Ela não muda ninguém, mas para quem quer mudança é o melhor lugar. Porque muitos de nós que estamos na igreja éramos como esse judeu, estávamos no mundo, feridos, né, precisando de ajuda. E foi Jesus, o bom samaritano na nossa vida, que passou, nos resgatou, nos ajudou, nos levantou, curou nossas feridas. Né? No momento em que a gente precisava, ele estendeu a mão, deitou vinho, deitou azeite sobre as nossas feridas e nos levou para a sua casa de oração. E nos levou para a sua hospedaria, vamos dizer assim. Meus irmãos, realmente, a simplicidade dessa parábola é simplesmente para falar que devemos amar os nossos inimigos também, né? Então, devemos ficar atento a isso, porque talvez aquela pessoa que a gente não fala, que a gente não conversa, aquela pessoa que a gente desvia dela, a gente vira a cara, quando é mencionada a gente não fala sobre ela, talvez seja ela que Deus vai ajudar, vai levantar para te ajudar, né? Para ajudar a mim nas nossas necessidades, para me ajudar também, que todos temos necessidades. Então é isso, meus irmãos. O doutor da lei veio com uma pergunta que ele já sabia a resposta, né? Só que ele não sabia do novo mandamento. Para ele, amar o próximo era amar um judeu. Aí Jesus deu o exemplo de que devemos amar os nossos inimigos também, mostrando a ele que o samaritano pode também amar um judeu. Então, amemos uns aos outros, né? Quis ser extremamente breve, mas a palavra de Deus é maravilhosa e às vezes a gente é prolongado, né, ao falar sobre ela. Mas é bom porque a palavra de Deus é tudo na nossa vida, é a nossa bússola, é a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho, não é? Ela é viva e eficaz, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, né? Ela vai até a divisão das juntas e medula, da alma e do espírito. A palavra de Deus é maravilhosa. Então, meus irmãos, que o que eu não pude falar, que Deus venha falar no seu coração, tá bom? Eu agradeço pela presença de algumas pessoas que estão aqui, a dona Cleide, este que está de luto aqui, quem é minha tia, né? Agradeço aí pela presença de vocês na live, que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? E aqui eu encerro minha reflexão, que vocês tenham um sabadão abençoado, um fim de semana maravilhoso, tá bom? E é isso, precisando de ajuda, o Senhor Jesus está passando na sua história, no seu caminho, na sua trajetória e está disposto a te ajudar, tá bom? Um forte abraço.